Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma live do Portal Mood e hoje com convidadas especiais. Hoje teremos duas convidadas, então estou muito feliz aqui em receber a Marina Caron e a Vitória Cortez, ambas para falar de um assunto que aqui no portal é muito precioso, que é a educação somática e a expressão corporal. Então é um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão adorar, porque a gente sempre está comentando, sempre está falando, e essas convidadas especiais são especialistas no assunto e vão poder bater esse papo com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thalita Bretas, sou diretora e fundadora aqui do Portal Mood. Muitos de vocês já me viram aqui e hoje vou então chamar a Marina e a Vitória, que eu vi que Marina já entrou, Vitória também deve estar entrando. Vou convidá-las aqui, porque obviamente vocês não querem me ouvir, querem ouvir elas. Então, deixa eu chamar aqui as nossas convidadas. Convidei Marina, convidei Vitória. Só aceitar aí pra gente bater esse papo. A Vitória já Tô entrou. aqui. Oi, Ah, Vitória. tá bom, muito Aí, prazer. Marina também. Ah, prazer, prazer. Que Ei, que delícia. gostoso ter vocês aqui hoje para falar de um assunto, como eu estava dizendo, muito precioso aqui no portal, que é a educação somática, né, e a expressão corporal na formação, né, do intérprete, do artista da cena. Então, antes de mais nada, super obrigada, Marina e Vitória, por estarem aqui para a gente bater esse papo, ouvir o pessoal. Então, tem aqui já um monte de gente falando saudade. Então, estão mandando aí abraços, vários corações subindo aqui. Então, pessoal, já vou deixar aqui avisado que vocês podem mandar as perguntinhas de vocês aí no ponto de interrogação. Tem aí um balãozinho com ponto de interrogação. Mandem as perguntas que vai ter um momento aqui da live que elas vão exatamente responder as dúvidas, questões, considerações do público aqui maravilhoso dessa live. Então, mandem no ponto de interrogação que é mais fácil, porque a pessoa aqui não enxerga direito para ler nessas letrinhas. Aí no ponto de interrogação aparece bem grande aqui na nossa frente. Mais uma questãozinha só para a gente se alinhar aqui durante a live. Né? Mandem aqui, tem um aviãozinho aqui bem do seu lado direito. Encaminhe o aviãozinho para o amigo que você acha, para a amiga que você acha que vai gostar sobre o assunto, para que eles possam entrar aqui no ao vivo com a gente, mas a live também vai ficar salva para quem quiser e puder assistir depois. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Dados os recadinhos para a gente ter uma live maravilhosa. Peço para então vocês se auto-apresentarem. Não vou fazer aquela formalidade de ler mini currículo. Acho que é muito mais legal cada uma falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Então, deixo aqui aberto o espaço para vocês se apresentarem aí para esse público que está entrando. Quem quer começar? Marina ou Vitória? Vai Vamos por lá, ordem alfabética. Marina. vai lá, Mar. Boa noite a todos. Queria agradecer muito, Thalita, essa oportunidade. Tantos anos, né, que a gente vem fazendo dança e pensando dança juntas. Muito legal. Queria agradecer demais a Vitória, que é minha parceiraça dentro do Célia Helena. Demais ela poder estar aqui com a gente e conversar sobre isso. Então, para quem não me conhece, eu sou Marina Carum. Eu sou bailarina, sou formada em dança na Unicamp. Depois da Unicamp, eu participei do Estúdio Nova Dança, né, que é uma grande referência, um lugar que foi muito forte para mim. Eu fiquei quase 15 anos no estúdio. Dancei muito com a Lu Favoreto na Companhia 8 Nova Dança, onde eu fiz um trabalho muito aprofundado nesse método de educação somática, que é o trabalho da Pirret e da Bézier. Dentro da Companhia 8 Nova Dança, eu tive a oportunidade de conhecer o André Trindade, me formei com ele e com a Lu. Então, eu sempre falo que eu fui muito privilegiada, né? Porque eu peguei o trabalho na fonte, com quem estava trabalhando diretamente na obra da Bézier.
e pude também experimentar no meu corpo e com os corpos das pessoas, dos criadores e intérpretes da primeira formação da Companhia 8 Nova Dança. Então, Zé Romero, Luciano Bussabi, Estelinha, Ramiro, Ders, Ó, Georgia. gente chata. Enfim, só gente boa. Vamos falar Ramiro, a gente vai sempre esquecendo, né? Mas são pessoas que continuam muito próximas de mim, da minha vida, e que são meus amigos, meus parceiros, assim, para sempre. No meio desse caminho de nova dança, eu fui para Londres, ganhei uma bolsa da CAPES para fazer especialização, estudei numa escola chamada The Place, que é uma escola de dança e drama. E nessa escola estava o DV8, né, que é uma grande também referência de teatro físico. Então, quando eu voltei para o Brasil, em 2003, eu continuei com a Companhia 8 ainda há muitos anos, e já entrei no Célia Helena, né? Foi muito legal, assim, de ter tido esse convite através da Joana Matei, que é uma pessoa também muito querida dessa área de corpo. E aí eu tô no Célia Helena há quase 20 anos, gente. Olha que loucura. Fazendo essa transposição. Assim você entrega a idade, Marina. O pessoal mas eu não vou entregar a idade mesmo, não tem nenhum problema com isso. Eu tenho muita alegria de ter vivido tudo isso, né? Então, eu entrei no Célia Helena e comecei a fazer esse trabalho, essa transposição do que era educação somática para a dança lá no teatro, no Artista da Cena. E concomitante a isso, comecei a trabalhar com Bruno Perillo, que é meu marido, meu amor e também é um grande parceiro artístico, né? Então, quando eu saí do Nova Dança em 2012, eu continuei trabalhando no Núcleo Arremesso, com essas pessoas que vieram do Nova Dance, com a Mel Bamonte, que é uma grande parceira também, e com o Bruno Perillo, e fui desenvolvendo esse trabalho da educação somática para o corpo do artista da cena. E é o que eu tenho feito até aqui. E aí, para finalizar rapidinho, eu achei que tinha que deixar isso documentado. Então, no ano passado, eu concluí meu mestrado e lancei esse livro, que é Corpo Transborda, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. A gente vai falar mais desse livro. Então, Tá todo mundo com o livro. Tá do meu levantando ladinho. Que legal. Acho que é isso, me apresentei. Fala, Vicky. Gente, só fazer uma pontuação, Vicky. Claro, o que liga vocês é o Célia Helena. Então, depois vocês falam um pouquinho, porque nem todo mundo conhece o espaço. Eu acho que é bem legal, né? A gente falar também que é a conexão entre vocês. Né? Posso até falar minha apresentação um pouquinho. É difícil falar depois dessa... Nossa, esse currículo maravilhoso da Má, né? E é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Thalita, Marina. Nossa, é realmente assim... É muito legal, né? As coisas que você admira tanto, né? O Portal Mood já há muito tempo tenho acompanhado o trabalho de vocês, enfim. É uma referência bem importante, então uma honra estar aqui. E também uma honra estar do lado da Má, que é minha mestra maravilhosa, assim. É muito, muito especial, né? Eu lembro eu lá, aluna, te vendo, Má, pensando, nossa, gente, olha essa mulher foda, maravilhosa. E agora eu tô aqui do seu lado, né? Podendo falar com você, então tem uma honra muito grande, assim, de estar aqui. Muito obrigada. Eu sou a Vitória, eu sou atriz, eu tenho uma formação assim, uma colcha de retalhos que de repente se juntam de alguma forma muito louca. Eu fiz letras na USP, né, e fiz Célia Helena. Durante a minha vida inteira eu estive no Célia, né, na Casa do Teatro, que é o curso livre para crianças e adolescentes, e que é uma escola que sempre buscou essa interligação das linguagens artísticas, né? Então, acho que isso veio muito nessa minha veia, assim, de ir buscando essas ligações, interligações, essas indisciplinaridades, né? das linguagens. E, enfim, fiz letras, aí eu fiz o Célia Helena, né? Me formei no Célia, onde eu tive a honra de ter aula com a Má. E foi muito nesse contato com a Marina que eu comecei a me interessar muito pelo estudo do movimento e pela dança.
Nesse meio do caminho, eu fui para a França fazer um intercâmbio pela Letras, e foi a época do Sarkozy, teve uma greve enorme. E aí eu tive a alegria também de ser convidada por uma companhia de dança de estudantes ali, que uma professora estava organizando, e ela pesquisava muito Anna Halprin, que é uma dançarina americana, né, da dança contemporânea. E aí eu fui me aprofundando, assim, nesse curso desses rios que vão levando a gente, né? Primeiro nesse contato com a Mari, com todo esse lugar da educação somática, e depois indo para a França estudar letras, achando, né? E acabei estudando mais dança do que qualquer outra coisa. Sou pesquisadora também, fiz o meu mestrado. Meu objeto de pesquisa era justamente essa interligação de linguagens entre artes plásticas, artes visuais, teatro e dança, né? E agora estou no doutorado, entendendo um pouco tudo isso, mas indo mais para a cena contemporânea e para a pedagogia teatral. Mas está tudo ali nesse fluxo, né? Nesse fluxo de corpos e de saberes que vão sendo atravessados pelos nossos corpos. Legal, isso. que incrível. Muito bom ouvir a trajetória de vocês. Do Célia Helena, né, Thalita? Deixa ela falar um pouquinho do Célia Helena. Sim, fala mais do Célia Helena, Vitória, para o pessoal que não conhece, né? Sim. O Célia Helena é uma escola de teatro, já tem 40 anos, se eu não me engano. Alguém aí pode me corrigir. Acho que é 40. 40, né, Má? É uma escola que surgiu ali numa vertente de entender o teatro como um lugar de expressividade para jovens, numa época que a gente estava vivendo, né, da ditadura militar, então que era, enfim, uma geração muito silenciada. Então, como trazer novos horizontes possíveis, né, de expressividade, não só para quem queria ser ator, no primeiro momento, era um curso livre. Depois, sim, aí o Célia foi se aprofundando, né, ou se, enfim, verticalizando nesse trabalho mais do profissionalizante. Então, a gente tem a escola profissionalizante agora. E aí temos agora também a graduação, o mestrado, as pós-graduações, e ainda mantemos os cursos livres, né? A gente, como eu disse, tem a escola para crianças e adolescentes, então é uma escola ali que pensa nesse lugar amplo, assim, da educação, de como possibilitar esse espaço de expressão para qualquer um, né? Para quem quer se aprofundar num trabalho mais teórico, ou não, né? Quer simplesmente estar ali o dia inteiro e ter um outro espaço para se expressar. É um espaço muito potente, né? Sim. De encontros, de Lembrar formação. só que tá, essa escola é dirigida pela Lígia Cortez, que é mãe da Vitória, filha da Célia, e que é uma pessoa que dá muita liberdade para o trabalho do professor e da professora lá dentro, sabe? Então, eu sempre falo assim, mais efetivamente, que ali é a minha casa mesmo, porque eu pude experimentar, testar, entender, até, né, depois de tantos anos, conseguir estruturar um pouco mais isso. E o Célia Helena tem uma equipe docente muito maravilhosa, muito impressionante. Então, todas as professoras e os professores são artistas e têm suas pesquisas, e isso é muito potente. Então, a troca lá dentro é muito maravilhosa. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aí a Lígia, a Nani de Oliveira, que é a minha coordenadora maravilhosa, e dizer que realmente esse espaço da escola, a Léo, não posso deixar de falar da Léo, é um espaço em que eu tive sempre muito acolhimento, muito encorajamento, e por isso também que esse livro tem tanta relação com o trabalho que eu faço dentro da escola Célia Helena. Muito legal. Bom, pessoal, então vamos entrar agora um pouco mais no assunto, né? Mergulhar um pouco mais no assunto, no tema da live, que é a questão da educação somática, né? O primeiro ponto que a gente trouxe aqui é, né, a educação somática. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse conceito, né? Educação somática, esse campo, né? De conhecimento, e também qual abordagem que cada uma trabalha, né? Talvez vocês trabalhem com confluências, né, interligações, como você disse, né, Vitória, parecidas, né, mas acho que cada uma tem a sua especificidade também, né?
dentro das abordagens todas que existem aí nesse campo, né? Nesse guarda-chuva que é a educação somática. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do conceito e também da abordagem que vocês têm aí dentro do campo de atuação. Legal. Eu vou começar aqui. Esse termo, educação somática, quem deu foi Thomas Hanna, em 1976, né? O ano que eu nasci. Tá vendo? Você não queria que eu entregasse minha idade. Mas é interessante a gente pensar isso, porque então vem, né, um trabalho que está sendo modificado e repensado há muito tempo. Mas eu trouxe para essa live a definição dele, porque acho que é interessante. Então, ele diz assim: educação somática é a arte e a ciência de um processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio ambiente. Três fatores vistos como um todo agindo em sinergia. Então, a educação somática considera esse corpo como soma, como o que acontece dentro de mim, o que acontece fora de mim, qual é a relação entre os corpos, né? Se interessa pela consciência corporal e se interessa especialmente pelo movimento. E eu acho que uma coisa interessante é pensar que a gente da educação somática, a gente pensa movimento como uma via de transformação. Uma via de transformação mecânica, fisiológica, mas também cognitiva, também afetiva, né? Então, esse é o campo de estudo. E aí, de verdade, é isso que a Thalita estava dizendo, né? Existem muitas pesquisas de educação somática e elas se entrelaçam de alguma maneira. Eu, especialmente, me apoio muito no trabalho da coordenação motora da Piret e da Bézier, porque, como eu falava no início, isso foi um chão para mim dentro da Companhia 8, com a Lu Favoreto, com o André Trindade. Mas no estúdio Nova Dança a gente bebia de outras fontes, né? Como o BMC, Body Mind Centering, como todo o trabalho de contato e improvisação e de improvisação do próprio Steve Paxton, que vinha pela Chica, pela Quito, Ideoquineses, e depois em Londres eu tive muito contato com o Feldenkrais também. Então, acho que acaba que você vai fazendo a sua leitura, né? E dentro dessa ideia de que atravessa o seu corpo e passa por você, eu já nem sei dizer muito o que é de um, o que é do outro, né? Eu acho que tem muita coisa aí que já é a minha própria assinatura mesmo, Marina Caron, pensando via corpo e experimentando em outros corpos, né? Que a gente vai entendendo muito, né? Muito. Eu tenho essa prática de dar aula há 20 anos, então pelos outros corpos eu vou entendendo. Não, super legal você falar isso, né, Marina? Porque aí me lembra essa questão, parece laboratório, né? Que a sala de aula acaba que existem essas influências, essas abordagens, mas esse trabalho processual, porque eu fui sua aluna, né? Então eu posso falar aqui em primeira pessoa. Você, Vitória, foi, eu também fui. A Marina foi minha primeira professora em São Todo mundo Paulo. foi aluna. Gente, Todo mundo foi que aluna da Marina, maravilhoso. impressionante. Então, eu lembro, né, desse laboratório, dessa pesquisa, que você trazia a referência muito clara da Bézier, né? Foi o meu primeiro contato. Depois também tive aula com a Lu, mas enfim. Mas eu lembro que extrapolava, né, o conceito da Bézier, ia para esse laboratório, essa pesquisa, né, de você encontrando também outras formas, né? Então, isso que você falou, uma assinatura Marina, acho que é bem real, né? Porque você Eu acho que identifica. faz parte de entender a educação somática, né? Porque por isso que eu falei de 76, um conceito em mutação constante, assim, por cada corpo que essa experiência passar, uma nova abordagem, uma nova perspectiva, um novo olhar vai surgir, né? Inevitavelmente, isso que é bonito, né? É até difícil de definir educação somática, porque quando a gente fala o corpo como soma, do que a gente está falando, né? Então, eu imagino aí um tripé entre corpo, mente, espiritualidade, mas cada uma dessas palavrinhas a gente poderia discutir horas, né? O que é corpo? O que é mente? O que é espiritualidade? E o que é para cada um de nós? Então, acho que o que a gente vai fazendo são tentativas, como aconteceu aqui nesse livro, de achar vias de acesso, maneiras de entrar e de experimentar, né? E isso é muito intuitivo e é muito
pertencente a cada história, a cada ser. Então é diferente mesmo. Quando passa pelo corpo de alguém, se torna uma outra coisa, né? Isso que é lindo no meu olhar. Fala, Incrível. Vicky. Vai lá, Vitória. Ai, olha, eu me sinto muito contemplada com a fala da Má. Eu acho legal pensar também que que a educação somática não necessariamente está ligada ao campo da dança, né? Ele é um campo, uma área de conhecimento que estuda o movimento, né? E que traz inclusive muitos, né? Muitos desses mentes, dessas pessoas brilhantes que desenvolveram técnicas, abordagens de educação somática. É muito interessante ver que eles sofreram lesões, né? Então, isso é muito interessante ver. São pessoas que sofreram alguma lesão, ou eram artistas, ou não. E aí foram tentar entender o corpo e o movimento e o funcionamento do corpo de um jeito mais íntegro, né? Assim, mais amplo, que desse conta das diversidades dos corpos, né? Então, é uma área de conhecimento que se aprofunda muito nesse lugar, assim, da singularidade dos corpos, da individualidade. E é por isso que acho que está muito ligado, né, com essa ideia de consciência corporal, né? É consciência corporal, não é consciência corporal, porque cada corpo ele tem a sua identidade, a sua singularidade. Então, cada corpo vai construir o seu próprio conhecimento de si também, né? E reconhecer esses conhecimentos de si. E é super lindo isso que a Vi traz, né? Porque isso também reformula a nossa ideia de saúde, né? Porque no fundo a gente está buscando um trabalho de mobilidade nos nossos processos adaptativos, né? Menos bloqueado, mais fluido, mais livre, que tem a ver com uma ideia de saúde não só física, né? Mas uma saúde mental, física, espiritual. Então, eu acho que a saúde poderia aí ser substituída pela ideia de integração, pela ideia de unificação, né? E isso é, assim, já entrando um pouco no trabalho do artista da cena, isso é essencial para um artista, né? Que ele se sinta inteiro. Eu acho que é prioridade máxima, assim. Exatamente, você já pegou o gancho aí, Marina. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, como é uma área de conhecimento específico, como muito bem a Vitória falou, né? Como é que isso acontece, então, na formação do artista da cena, né? Como é que vocês trazem a educação somática dentro da escola, né? Desse processo de formação, né? E que vocês trouxessem exemplos, né? Muitas pessoas nunca viveram isso na prática, né? Então, acho que trazer exemplos pode concretizar um pouquinho mais essa imagem, né? Da educação somática na formação do artista da cena, seja na dança ou no teatro, enfim, né? O artista amplo aí. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sempre refaço um pouco a minha própria história, porque eu venho do balé clássico lá, de 15 anos, né? E eu tinha um trabalho de código, de dança, muito rígido, assim, né? Que não tinha nada a ver comigo, num certo sentido. Então, eu fiquei pulando, fui do balé clássico pro jazz, pro sapateado, pro flamenco. E aí sentia que eu não podia dançar, que eu não era dança aquilo, que eu até conseguia executar, mas não era meu, né? E aí eu me machuquei, enfim, e tive a sorte de cair dentro de trabalhos já de consciência corporal nessa recuperação e muito rapidamente cheguei no Nova Dança e aí senti, nossa, isso é dança. Então, quando eu percebi isso, eu entendi, é o que eu vejo no artista da cena ou no aluno, aluna, em formação, né? Que o código, quando ele vem assim muito rígido, muito disciplinador, ele acaba levando essa pessoa para uma evolução de uma habilidade motora muito específica, mas não para um contato com o ato criador, né? O que ele quer dizer, o que ele tem vontade de colocar. E aí eu acho que frustra, porque um jovem que quer ser artista, ele sempre tem um monte de coisa dentro que ele quer transbordar mesmo, né? Por isso que eu usei esse termo transborda no livro. E às vezes nesses códigos, ou às vezes em
estruturas coreográficas muito fechadas, de organização espaço-temporal, ele não sente que ele pode pôr a própria assinatura, a própria poesia, né? Então, acho que a educação somática ela vem para alimentar esse lugar como primeiro lugar, né? Então, com esse mergulho interno, com essa possibilidade de descobrir os recursos do corpo, as potências, o que já está lá, né? Eu sempre uso essa palavra, honrar a própria história, porque eu sinto que o aluno, a aluna que chega ali para a gente já tem muita coisa, já está tudo pronto. Então, perceber que ele já tem potência, que ele não precisa sair desse corpo e chegar num outro para daí, né? Ele já tem, isso valida o ato criador. Então, o que acontece é que esse aluno vem com muito mais coragem, trazendo simbologia própria, trazendo suas subjetividades, compartilhando isso, e nas relações eles se alimentam, elas se alimentam. Então, uma coisa vai, né, juntando com a outra e virando realmente uma manifestação, né, mas que eu sinto, assim, uma manifestação grande, como se a gente tivesse juntos na rua gritando pela mesma coisa, né? E isso é sempre muito emocionante. As aulas são lindas, elas são lindas, são para mim lindas, mas eu tenho certeza que para as minhas alunas e meus alunos é também um momento de manifestação transbordante, afetiva e alegre. E eu acho que quando isso acontece, aí eu tenho motivo para ir para o palco, aí eu tenho motivo para, né, poder de repente até coreografar, fechar, decidir coisas, escolher. Então, veja, não acho de jeito nenhum que o código não é válido, ele é, mas eu só estou pensando que o caminho primeiro seria, né, ou tem sido para mim, esse contato interno e muito particular e muito afetivo, né? Eu acho que é por aí, né, Vicky? Nossa, total. Mas eu ouço você falando das aulas e é muito legal transitar, né? Eu lembro das minhas, eu, aluna, com você, enfim, com outros professores também, né? Como a aula também pode ser um momento muito arrebatador, né? De uma vivência muito potente, né? Assim. E também como professora, né? Agora, nesse lugar, assim, de trazer essas provocações. Eu acho que quando a gente tá nesse lugar dessa abordagem, né? Da educação somática, do movimento livre, né? Da expressividade livre, tem um lugar aí da gente, do professor, ele ser um condutor, né? Ele é um condutor, ele não é aquele que vai dizer como o movimento deve ser feito, né? O que é o movimento certo ou não, que é uma coisa que acho que você trouxe, né, Má, desse lugar histórico que a gente vem, né? Muito colonizado mesmo, né? Assim, da gente ter tido essa referência de que é a dança correta, que é a dança bonita, que é a dança, sei lá, que deve ser feita, né? É muito engraçado, eu já ouvi isso bastante de alunos, assim, eu não sei dançar, eu não danço bem. E o que é isso, né, exatamente, né? O que é esse dançar bem? Quem disse o que é dançar bem? E aí tem todo um lugar de desconstrução também dessa visão colonizada, né? Assim, porque o seu corpo, ele dança, né? Ele sabe dançar. Agora, que dança é essa, né? Então tem esse lugar do professor como um provocador mesmo, como um condutor de águas, assim, né? E é muito... Eu não sei, eu sinto que eu sempre sou muito arrebatada nas aulas, assim, como professora, como aluna eu fui, mas agora como professora, porque é um momento de uma troca, né? De uma troca muito intensa, assim. Que é claro que existe uma posição desse professor provocador, mas que essa hierarquia ela vai se desestabilizando, né? Assim, acho que tem esse lugar político mesmo, né? De visão da dança que foi se modificando. De facilitar, né? Essa palavra é bonito, facilitador mesmo, facilitar os processos que já estão lá, que já estão acontecendo, em busca de autoria, né? De assinatura própria. E o que é muito bonito também é que, da mesma maneira que a
internalização, a consciência é muito profunda e essa aluna vai ganhando individualidade, o coletivo também vai se tornando mais forte, porque o trabalho é sempre no outro, é sempre para o outro, né? Então eu sempre falo isso, é no outro que você se revela. Então também tem uma coisa aí que eu acho que é interessante, que a educação somática coloca a semelhança dos corpos humanos muito evidenciada, né? Somos todos iguais. E a diferença de cada um, no sentido poético também, muito evidenciada, e propõe relação. Então, quando ela propõe relação, ganha coletivo. E que é tudo que a gente quer, né? Em formação de um artista da cena, a gente quer um aluno forte individualmente, com assinatura própria, criador dos seus próprios trabalhos, e com uma escuta muito aguçada para o outro, com disponibilidade para o jogo e que consiga trabalhar coletivamente e se alimentar no coletivo, não se perder no coletivo, né? Então, acho que tudo isso está dado quando a gente vai fazendo esses caminhos internos e procurando abrir esses espaços e amolecer, flexibilizar, né? Então, toda essa coisa da presença permeável, da escuta do corpo, são conceitos que vêm da educação somática e que nos ajudam muito a pensar na formação mesmo. Na formação de um corpo que é pensamento, de um corpo que é ação, né? De um corpo que é inteiro, enfim, acho que é isso. Nossa, vocês falando. Ah, é muito incrível. Ó, vou sair um pouco do roteiro. Porque me surgiu a questão agora que eu fiquei pensando, assim, matutando, porque aparece muito a questão aqui no portal, quando a gente traz a questão das abordagens somáticas na formação do intérprete, né, do artista da cena, que muitas vezes cai naquele lugar muito umbilical, né? Fica muito interno, né? Essa expressão se volta muito e que a sensação é de que isso às vezes não chega no outro, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu conheço, né, o trabalho de vocês, inclusive depois Marina e Vitória, eu queria que vocês trouxessem também referências de depoimentos de alunos, né? No livro da Marina eu sei que tem bastante, né? Então, talvez trazer não precisa nem falar o nome do aluno em si, né? Mas trazer alguma referência, assim, dessa experiência muito íntima, né? Porque é isso que vocês falaram, né? É um processo do individual para o coletivo. Então, eu imagino que, pelo livro, eu sei que tem coisas que surgem incríveis, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Como é que faz essa extroversão, né? Que chega essa potência que é vivenciada com muita força, né? E isso vai de fato para o outro, para a cena, para chegar, né? Na comunicação mesmo do artista, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Nossa, Thalita, essa pergunta é muito boa e muito difícil de responder, eu acho. Vou É, passar começa, Vi. Começa aí, mas... Ah, para chamar. Olha, eu acho que a gente já também tem um caminho aí andado. Então, pensando na dança, quando a gente começa, né, pensar a educação somática, a gente está realmente procurando outro corpo, outro tipo de preparação para esse corpo. E acho que por muitos anos a gente teve essa tendência de fazer alguma coisa tão interiorizada que ficou em si mesmado, né? E aí, isso já veio mudando, e aí eu acho que tem mesmo uma amálgama entre o teatro e a dança que nos ajudou muito, né? E quando falo disso, estou falando lá da Pina Bausch, enfim, ou desses todos de teatro físico, como de Viete, o Vim e tudo mais, mas que eu acho que foram buscando uma dramaturgia dessa fisicalidade, preocupados um pouco mais com que isso com que isso é de comunicação para esse público, né? Então, acho que a obra cênica, ela foi ajudando a gente a sair desse lugar umbilical, né? No caso específico do trabalho que a gente faz no Célia Helena, é uma escola de teatro, a gente monta peças, né, inteiras, e mesmo que a gente possa trabalhar com criação coletiva, mas sempre tem esse texto verbal que de alguma maneira ajuda, né? Então, eu acho que isso já tiraria esse caráter
talvez, que a gente veja em alguns tipos de dança, que é muito umbilical e que quase não sai, né? A outra coisa é que existe mesmo hoje, eu converso com muitos educadores somáticos e quero citar e frisar a equipe de expressão corporal do Célia Helena, que é demais, assim, maravilhosa, né? E que eu acho que tem essa preocupação, porque vem essa preocupação da direção, da coordenação e de tudo mais, de ser para o coletivo e de ser para a plateia, né? Então, aqui no nosso nicho, eu já não vejo tanto, Thalita, esse tipo de trabalho tão interiorizado. Eu já vejo mais um trabalho relacional, de jogo para o outro, né? Já vejo muito diferente de alguns trabalhos que eu mesma, como bailarina, cheguei a fazer, né? Que eram muito dentro e que tiveram a sua importância também, percebe? Porque não teria outro jeito se não fazer esse mergulho, né? Então, acho que tem a ver com o amadurecimento e com o fato de ir para a cena e daí de ouvir esse espectador e de ter esse retorno e de entender, né? Então, por exemplo, essa parceria que eu faço com o Bruno, em muitas peças dele eu faço direção de movimento, e muitas peças minhas ele faz dramaturgia, me ajudou muito a entender isso, né? Então, ter um trabalho de corpo forte, de investigação e de criação de linguagem, e ao mesmo tempo não perder a simbologia que era necessária para aquela peça se comunicar com aquela plateia, né? Então, só o fato de eu trabalhar muitas vezes com atrizes e com atores já é diferente de eu trabalhar com dança. Aí, o fato do Bruno ser um diretor teatral e olhar para isso também me move para outro lugar. Então, acho que sai um pouco desse caráter que é muito umbilical da dança lá de trás, né? Não vejo isso tanto hoje. Legal. Ai, fala aí, Vitória. Eu tô pensando aqui como responder essa pergunta, porque é um lugar da pesquisa, né? De ir fazendo esse labor, de entender o quanto que quanto essa pesquisa ela interessa a mim, quanto eu consigo comunicar ela para alguém, né? Tem um lugar aí que é super sutil, assim, de uma transição que ela tem que acontecer em algum momento, né? Ou não, né? Não sei. Mas eu fico pensando muito nesse lugar da educação somática, que a gente abre muito esse espaço dessa escuta interna, né? De também trabalhar, por exemplo, com a sensação óssea, né? Com os sistemas, sistema circulatório, sistema digestivo, como é que é isso, sistema respiratório. Então, tudo isso vai abrindo uma escuta interna tão profunda, tão grande, é um universo que você vai descobrindo, né? Eu acho, assim. E aí, não sei, aí talvez eu esteja indo para o meu lugar, que é o lugar de professora, né? Então, como na aula, assim, a gente vai tentando conduzir esse lugar dessa escuta tão sutil, interna, internalizada, preciosa, né? Mágica quase, assim, e trazer isso para um lugar de jogo, né? Que é o lugar de estar com o outro, sem perder isso, né? Assim, então, a Má falava, né, nas aulas, não sei se ainda fala, mas 50% dentro, 50% fora. É daqui isso. Ah, Sim, é uma então, coisa do Nova Dança muito forte, 50% dentro, sim. 50% fora. E que é ao mesmo tempo também estar 100% dentro e 100% fora, né? Porque é um estado de Também jogo que você está nesse sim. fluxo o tempo inteiro, assim. E de ir trazendo essa atenção, né? Eu trago bastante também esses conceitos simples, né, do Klaus, mas de você estar dentro, né? Então, sentir o corpo, prestar atenção nas sutilezas do corpo. Aí, estar para o espaço, se abrir para o espaço. E aí, então, se abrir para o outro, né? Então, ir trazendo essas gradações, enfim. Pode ser um dispositivo possível, né? Para a gente ir brincando com essa gradação. Mas é isso, eu acho que nunca vai ter uma resposta muito certa, né? É um estado de pesquisa mesmo, assim. E é essa pesquisa, né? O trânsito entre o interno e o externo o tempo inteiro. Educação somática acaba sendo isso, né? A consciência e o meio ambiente. O que sou eu e o que sou eu no mundo, o que o mundo é em mim, né?
Então, essa ideia de que toda ação produz um mundo, todo mundo produz uma ação, essa fluência entre o que está dentro e o que está fora, é que interessa super. E aí tem trabalhos mais internalizados, tem outros mais externalizados, e não dá para a gente julgar muito isso, sabe? É muito difícil. Também acho que depende muito de quem assiste, do olhar de quem assiste, né? Eu, por exemplo, sou uma plateia boa de dança, porque uma pessoa começa a se mover, eu já estou chorando, mas acho que é verdade, eu acho lindo o movimento. Mas eu sei que não é isso que acontece com todo mundo, né? Eu vou ao teatro com outras pessoas e eu fico super emocionada e sei que alguém que está do meu lado não está enxergando a mesma coisa. E eu imagino que cada um tenha, né, a sua percepção a partir das próprias referências. Então, também uma outra coisa que tem sido muito legal, assim, realmente inspirador para mim, são as minhas parcerias com os professores e professoras da interpretação, né? Que são diretores teatrais que têm outro olhar. Então, isso é interessante. Às vezes eu crio alguma coisa ali dentro da aula de expressão corporal. Quando chega na direção, a pessoa fala, nossa, não vi nada. Bom, então você não viu nada, pera, tem que aumentar. Não, tem que diminuir, tem que unificar. Vamos por 5, 6 fazendo a mesma partitura e vendo nesse uníssono por conexão se a gente consegue sair do umbigo e chegar no maior, né? É uma pesquisa, é uma diversão, é uma coisa linda, mas o que é muito interessante pensar, importante pensar é que a educação somática é que dá suporte para tudo isso. Se a gente tivesse, de novo, né, como eu já falei, num código muito fechado ou num trabalho coreográfico desenhadinho, a gente não teria oportunidade de também nós, como professoras, no caso, eu e a Vi, estarmos em estado de criação dentro da sala de aula, né? Eu sempre saio muito inquieta, né, de qualquer aula que eu dou, mesmo depois de 18 anos. Saio e fico pensando, nossa, por onde que eu vou aqui com essa turma? Será que é hora de entrar isso? Será que é hora que... Porque não tem um plano, né? E no próprio livro eu faço isso, né? Meu último capítulo é cheio de pergunta, porque não tem uma resposta, né? É legal Incrível. isso. Porque a Pode gente falar, também Vi. não, só fiquei pensando numa coisinha que você falou, Madis, da gente chegar na aula e a gente é co-criador, né? Os alunos e professores em um lugar... Isso que eu estava querendo dizer com a hierarquia, né? Que é uma relação de cocriação, né? Então tem esse lugar da pesquisa artística, que é de estar em criação junto com os alunos, né? E isso de estar vivo é também, de novo, que a educação somática propõe e o que viabiliza você fazer um trabalho de expressão corporal há 18 anos, porque você vai, nos seus processos adaptativos, também entendendo uma nova geração que traz novas notícias, se atualizando, né? A gente tem outras demandas, outros valores, outros discursos, outras questões. E toda vez que eu me abro para isso, eu me sinto muito mais jovem, assim, falo, olha, tô aqui, né? Tô viva, tô em constante mutação. E aí o espaço interno do corpo também abre mais um pouquinho, né? Eu sempre falo isso, a gente é rígido, né? A gente é rígido, não adianta, a gente se fecha sempre. Então, esse exercício de abrir, 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 abrir um pouco mais, e se disponibilizar, e se emocionar novamente, né? Se comover, é maravilhoso, assim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Muito mesmo, assim. Acho que é uma coisa que eu comecei a dançar muito pequena, tinha, sei lá, 4, 5 anos. Então eu não vejo, não sei minha vida sem dança, nem entendo nada sem dança. Esse é um jeito meu de elaborar tudo, né? Recentemente fiz um trabalho com Anderson Gouveia, que é o Casa Vazia, que morreu minha mãe, o que eu tinha que fazer? Um espetáculo de dança, não tinha outra coisa, né? Então eu acho que essa é a força também. Isso tudo tem suporte na educação somática quando a gente entende corpo como soma e quando a gente entende que o corpo é uma unidade psicomotora, então se a psique se moveu, a motricidade se moveu e isso já é uma ignição, né? Uma ignição psicofísica para você começar a trabalhar novamente
e para você conseguir dar um salto no sentido da transformação e de trazer novas notícias de você para você mesmo e de você para o mundo, né? É quase como se você se apresentasse novamente. Olha, agora eu quero contar para vocês que eu sou uma nova Marina. É bonito isso, acho que tem a ver com rastros, com voos, coisas que me interessam muito. Ó, estão falando para você levar o Casa Vazia para Brasília, Marina. Bora viajar. Legal. Levar o espetáculo aí, Larissa. Meninas, vou trazer uma pergunta do público aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler. Também, hein, depois. É a própria Larissa. Ó, com a pandemia, como vocês fizeram para os corpos transbordarem e se relacionarem à distância? Bela Não pergunta. foi fácil, mas a gente aprendeu muito. Foi não, Vi? Aprendeu muito. Olha, uma coisa que aconteceu comigo na pandemia foi que a primeira coisa que eu fiz foi participar de uma jam no The Place. E eu não tinha ido para Londres há, sei lá, 10 anos, 12. E de repente eu estava aqui na sala da minha casa dançando com pessoas em Londres, em Glasgow, na Islândia. Aí eu pensei, pronto, então rompemos as fronteiras, vamos em frente. É isso que a gente tem, é isso que a gente vai poder fazer. Depois eu comecei a sentir que tinha uma necessidade muito grande dessa pessoa que estava confinada, que estava com medo, que estava vendo a morte de perto, que tinha perdido algum parente, enfim, né? Tinha uma necessidade muito grande dessa pessoa estar de volta no próprio corpo. Então, tudo que eu propunha no Zoom, né? Fiz uma live uma vez que era toque, que era achar de novo a pele, que era uma mobilização simples, que cabia em 1 metro quadrado, era muito potente para aquela pessoa, né? Tanto que eu escrevi até um artigo que chama Sobrevivência Poética, que era isso, era de sobreviver dentro de um espaço pequenininho, poeticamente, através de um trabalho de educação somática e de transbordamento. Então, no fundo, eu acho que a gente aprendeu muito, assim, que foi muito maravilhoso e que o corpo vai além dessa tela aqui. Agora mesmo a gente não está se sentindo num celular, né? A gente está se sentindo bem pertinho. Então é bonito também ver isso como é fonte. Né, Vic? Será? Isso Nossa, que eu falei? não. Muito, Má, muito. São esses desafios que a vida impõe, né? E que a gente tem que fazer uma escolha, né? E como é que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Essa expressão. Era meio essa sensação, né? Assim. Mas é isso. São esses desafios que também fazem a gente se mover de alguma forma, né? Assim, com toda a dor, com toda a dificuldade, enfim, com tudo, né? Com toda a revolta. Era um momento muito crucial que a gente também pudesse estar junto, assim. Que a gente pudesse encontrar uma forma de resistir àquele momento. Nessa tentativa de estarmos juntos em lugares totalmente separados, né? E é isso, a gente foi aprendendo como fazer isso, né? Não foi fácil no começo, não foi fácil no meio, não foi fácil no fim, mas a gente foi entendendo como fazer, assim. E surgiram coisas interessantes, né, Má? Por mais que tudo, assim, surgiram coisas interessantes. Entender esse lugar dessa nova linguagem, né? Do Zoom, do celular, E a retomada está sendo linda. A retomada agora de encontrar presencialmente está sendo linda. Super. Nossa, eu imagino, depois de tanto tempo confinado. Super emocionante. Essa potência de chegar, de estar junto, né? Eu ainda não vivi isso, de voltar, assim, a estar junto, mas não vejo a hora. Gente, como passa rápido, né? Nossa live tá acabando, mas tem mais uma pergunta aqui, que a pessoa que perguntou já sabia o que estava no roteiro. Então, eu vou lançar a pergunta aqui, porque aqui Ai, não sei quem perguntou, não entendi aqui. Nathalie, eu acho que é. Gé Nathalie. Você pode indicar um livro ou algo para quem quer conhecer mais a educação somática?
Chegou a hora, gente. Pega o livrinho aí, mostra. Porque exatamente, Nathalie, era um momento que eu ia pedir para a Marina falar um pouquinho mais do Corpo Transborda, né? Vitória também, né? Com a sua visão aí de parceira de trabalho e também de leitora. E também dizer, pessoal, que encerrando a live aqui, a gente vai deixar lá no Story, mas também tem no nosso link na bio. Um cupom de desconto a gente fala no final. Vai lá, Marina. Conta um pouquinho. Olha, primeiro eu queria dizer que publicar um livro pelo Grupo Sumos é uma alegria imensa. Então, eu queria agradecer demais. Esse portal, quem me abriu foi André Trindade, que faz o prefácio desse livro. E ter uma publicação em educação somática brasileira, por uma pesquisadora brasileira, ainda é uma coisa rara, né? A gente não tem muito escrito. E isso aconteceu porque eu fiz o meu mestrado no Célia Helena, um mestrado profissional, fiz um mestrado orientado pela Sônia Machado de Azevedo, que é uma grande mestra, que tem muitos livros incríveis para a gente também ter como referência, e que validou tanto o mestrado do Célia quanto a Sônia, a experiência vivida. Então foi uma delícia escrever, realmente foi super fácil, foi super gostoso. Eu tive na banca desse mestrado a Karina Almeida, que é coordenadora da pós de corpo e do mestrado do Célia Helena, que é uma grande referência, e a Júlia Zeviani, que foi minha professora aos 17 anos na Unicamp, e que segue pertinho comigo e que também me deu muita ajuda. Então, um grupo aí muito potente, né, de mulheres todas. E então o livro é isso, ó, ele é um relato das experiências que eu vivi, e o que eu queria mostrar, Thalita, é que a gente conseguiu fazer uns QR Codes. Incrível. Isso é muito legal, tá? Então esses QR Codes é a experiência vivida nos corpos da Marcele Lemos e do Matheus Menoni, que também se formaram no Célia Helena. Marcele ainda está lá com a gente, Matheus se formou. O livro tem, então, 8 videozinhos que você vai acompanhando os procedimentos vivendo, né, no corpo deles, delas. A gente tem essa imagem, olha que linda, é da Macê. A Macê também foi nossa aluna e ela tem várias outras imagens aqui dentro. Os capítulos são divididos por sonhos meus, eu achei que era importante colocar esse material inconsciente dos sonhos. E ainda termino o livro com um capítulo sobre educação somática para crianças, que é talvez o meu próximo livro, né? O meu doutorado. Estou pensando nisso um pouco. Então, acho que é um material realmente que pode servir de pesquisa, de experimentar no corpo, porque eu relato bem detalhadamente o que é o procedimento, como ele acontece. E aí, acho que nessa live não vai dar tempo de falar, mas você tinha pedido exemplos, a gente tem aqui, né? Que são as cartas depoimentos dessas alunas e desses alunos que passaram no processo em aula e que tiveram, então, a chance de fazer esses relatos, né? Então é isso, gente, ó, Corpo Transborda, tem no portal Mood, tem no site da Sumos, tem na Amazon e tem na Livraria da Vila. E tem em muitos outros lugares. Tem no Célia Helena também. Muito legal. Quer falar, Vi? Ai, gente, eu quero, pelo amor de Deus, gente. Que livro maravilhoso. Mas, esse livro é um presente, eu preciso falar. É um presente para quem é professor, é um presente para quem dança, é um presente para quem quer ler sobre o assunto, porque você traz uma escrita tão delicada, sabe? Você transita tão... Tudo bem eu ficar falando do seu livro, Marta? Não é porque não é pra você ficar tímida, não. É que realmente você fez com muita maestria essa escrita, assim. Nessa transição tão bonita entre a sua vivência, a vivência dos outros, aquilo que é mais subjetivo, né? Aquilo que é do seu sonho, aquilo que é inconsciente, com aquilo que é tão concreto, tão vivido no corpo, de fato. Então, se traz uma costura que eu acho que ela
trouxe na forma o que é a educação somática, sabe? Você traz no conteúdo, na sua escrita, mas não só no conteúdo, você traz na forma como o livro é escrito, assim, o que a educação somática trabalha e desperta. Então, é realmente, assim, uma alegria. Esse livro é um presente mesmo. Recomendo quem está aqui na live a comprar e ler, porque vale mesmo muito a pena. Não é só porque eu amo amar. É também, mas não é só. Não, e aproveita, Marina, que passou tão rápido, né? Porque parece que uma hora a gente vai conseguir falar muita coisa, mas é tanto assunto, tanta informação. Eu saí do roteiro, já tinha várias outras perguntas para fazer, mas eu sei que não vai dar tempo. Mas aproveita e convida, Marina, para a próxima live, que a gente vai ter uma continuidade, de certa forma, falando também sobre conteúdos que estão nesse livro e conversando com outros profissionais. Então, já deixa o convite aí para o pessoal. Que fica, já deixa para vocês assistirem a próxima live aí, que vai ter a presença da Marina novamente aqui, para a gente verticalizar um pouquinho mais os assuntos. Convida aí, Mar. Gente, essa live teve mais a ver com Célia Helena, com os artistas da cena, com o trabalho de formação do artista da cena. E a próxima a gente vai falar de educação somática para criança. E aí, isso está acontecendo nesse momento no meu trabalho dentro da Escola Alecrim. Então, quem vai estar com a gente é a Silvia, que é quem fundou e a diretora da Escola Alecrim, e o André Trindade, que é maravilhoso, psicomotricista, no dia 30, vai estar aqui com a gente. O André, de novo, né, só repetindo, foi quem escreveu o prefácio desse livro. E o livro tem, nesse último capítulo já, um artigo sobre dança para criança. Então, acho que vai ser um papo muito legal. A gente está bem preocupado também com essa volta das crianças para a aula, né? Depois de 2 anos de confinamento, de pouca mobilidade, de pouco movimento. Então, a gente vai discutir bastante isso e reafirmar a importância de um trabalho que pensa o todo, que pensa a integração dentro de uma escola curricular, que não é uma escola de dança ou de teatro, mas é uma escola de ensino infantil e fundamental. Então é isso. Eu estou já ansiosa, dia 30 tá aí, pessoal, mesmo horário, 20 horas. Então não deixe aqui de prestigiar e ouvir um pouquinho mais sobre educação somática em outro contexto agora, né? Que vai ser o ensino para criança. E aproveitar para reforçar, né, que o livro O Corpo Transborda está à venda em vários sites, né? Mas o cupom aí do Mude 20 sumos, né? Com 2 M's. Então, eu vou deixar, assim que eu postar essa live aqui, você entra lá no Store e pode adquirir aí com 20% de desconto só esse mês, hein, pessoal? Não comprou esse mês, não vai ter desconto. Aí vai ter que comprar sem desconto. Então, vocês vão lá e usam esse desconto, esse cupom, que é um presente da Sumos, da Marina, com muito carinho aqui para o pessoal do portal, para os nossos seguidores lindos. E olha aqui, delícia de papo, a Mel, querida, falando. Parabéns, queridas. Um presente escutar vocês. Foi mesmo um presente, Beth. Ó, lendo mais um aqui. A combinação da aula da Marina com a leitura do livro é fantástico. Um monte de fãs aqui, hein? Já tô vendo tudo. Corações, beijos. E é isso. Vou deixar a última fala com vocês para despedir e já agradecer mais ainda por esse papo delícia, que eu poderia ficar muito tempo aqui ainda ouvindo vocês, mas vamos encerrar e dia 30 tem de novo. Ixi, a Vi caiu. Calma aí que eu acho que ela aceitei aqui para ela voltar para despedir. Despedir. Enquanto a Vi estiver entrando, eu queria agradecer novamente. Vi, volta, Vi. Volta, Ai, eu tava tentando ler os comentários, aí de repente eu saí da página. Desculpa. Mas eu te voltei. Foi bem rapidinho. Não, eu queria agradecer mesmo, Thalita, por essa oportunidade. Eu acho que ainda é um trabalho que a gente precisa insistir muito para ele existir, né? Como a gente tem tido, na verdade, que reafirmar tantas coisas que para a gente são tão óbvias e a gente tem que reafirmar, porque a gente tem essa missão mesmo, né? Que a gente sempre fala pela disputa do simbólico, por um trabalho mais profundo,
pela integração, porque é para além, eu só queria terminar falando isso, para além da formação de um artista da cena, eu tenho uma preocupação muito grande de uma formação mais humana e mais sensível e mais livre, especialmente mais livre. E eu acho que esse é um trabalho que acolhe a diversidade, as diferenças, que respeita as trajetórias, que entende as mutações, as transformações. Então, acho que tem um discurso aí que eu venho falando, e que agora em Corpo Transborda se consolida, que é um trabalho para todos, para todas, para tudo, para que a gente realmente consiga ser o que a gente é e ser feliz, especialmente ser muito feliz. E eu queria terminar essa live agradecendo as minhas alunas, os meus alunos, os meus alunos, porque a qualidade de presença em sala de aula é maravilhoso, o carinho, o reconhecimento que eu recebo é infinito. E isso abastece a minha alma para sempre, assim. Então, queria deixar um beijo, assim, muito carinhoso mesmo, nos corpos de todas e de todos que passaram nesses 1000 anos de Célia Helena. E agradecer também a essa equipe maravilhosa dessa escola, que divide, que compartilha também com muito respeito, com muita alegria, com muito amor, essa trajetória comigo, né? Então, ó, Célia Helena, esse livro é nosso. É isso. Vi, Vicky! quer despedir? Eu quero agradecer mais uma vez, Thalita, Mai. Nossa, que honra, que alegria muito grande estar Delícia aqui. você aqui, viu, Vi? Muito obrigada de novo. Falei no começo, mas falo de novo. Que bom que você veio. Não, é uma honra. Só chamar, tô junto. Tão bom a gente poder estar junto e crescendo os saberes, né? Tão bom a gente ter esses encontros. A gente precisa disso, nosso meio precisa disso, que a gente se junte, que a gente converse, dialogue. É realmente um terreno muito fértil esse, Thalita. Muito obrigada. Obrigada, Má, mais uma vez. Obrigada. Parabéns Obrigada, pelo obrigada. trabalho lindo. Gente, que Obrigada. inspire, que transborde, que vire dança, que vire teatro, que vire performance, que vire ideia. Muito bom. Vamos pôr uma música e dançar agora. Obrigada, meninas, de novo pela presença, por informações tão preciosas. Obrigada aqui o pessoal que acompanhou a live até o final. Lembrando que eu vou deixar lá no Story para vocês poderem ter acesso aí ao livro com desconto. E agradecer o apoio da Sumos e o apoio da Célia Helena para essa live, que foi fundamental. Então é isso, boa noite. Bom fim de noite para todos e todas e todos. Um beijo. Boa Obrigada, noite, obrigada. gente. Até dia 30, hein? Tem a Até próxima. dia 30. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.